Bem, meus amados irmãos, agora nós estamos aqui frente a frente com as pirâmides do Egito. Como nós sabemos, uma das 7 maravilhas do mundo, as pirâmides do Egito escondem em si verdadeiros mistérios no que diz respeito à beleza da sua construção. Haja visto que essas pirâmides levaram cerca de 30 anos para serem construídas, com cerca de 100 mil homens trabalhando diariamente. Imagine o que é isto. Nós temos aí o que você pode olhar, cada bloco de pedra desta que forma as pirâmides pode pesar mais de 100 quilos. E é mais curioso dizer a você que, somando estas pirâmides, você encontra aí cerca de 2.500.000 blocos de pedra. Isto é fantástico. Gostaria de lembrar a você que o objetivo e a razão destas pirâmides era exatamente para servir de sepulcro ou de sepultura para os faraós, verdadeiros deuses do Egito. Por falar em faraós, nós podemos relembrar alguns deles, como o que recebeu José, que foi o faraó Pepe II, cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Isto estava mais ou menos na 16ª dinastia judaica. Também lembramos-nos do faraó que conheceu a José, que recebeu a José. O faraó que recebeu a José já foi aquele que o reconheceu como homem que tinha o espírito dos deuses, na linguagem dele, capacidade ou capacitado para administrar o período de fome do Egito, armazenando o alimento em depósitos que eram cavados, porque era a única maneira de mantê-los conservados e frios até que chegasse aquela época de fome. Também houve o faraó que oprimiu a Israel. Segundo os entendidos e a história, tratava-se de Ramsés II, que é o 3º rei da 19ª dinastia, filho de Sete I. Foi um grande guerreiro que empreendeu grandes batalhas e trouxe ao Egito o título de grandes conquistas. Ainda queremos falar do faraó que viveu por ocasião do êxodo de Israel. Tratava-se do faraó Amenhotep II. Segundo o pensamento de muitos, este era o 3º filho de Ramsés II. Então, o que nós podemos ver está aí. Os faraós, que eram tidos como deuses, teve essa parte mais alta da terra de Gósen, aonde a inundação da transbordação do rio Nilo não chegava, pois ela não chegava até aqui, com as águas transbordantes. Portanto, aqui ficavam protegidos seus deuses, na linguagem egípcia, imortal, os faraós. Daqui nós temos uma vista panorâmica e muito perfeita do que quero lhe mostrar e lhe dizer agora. Lá estão as 3 pirâmides e aqui precisamente o que você vê agora é a chamada Terra de Gósen. A Terra de Gósen, o seu nome deriva-se do árabe Guzi, que significa coração, querendo expressar o que disse Faraó a José e ao seu pai Jacó, o melhor da terra do Egito. Na verdade, aqui na terra de Gósen está o melhor da terra do Egito, na produção, no clima, na localidade. De forma que, assim
como o coração é importante para o corpo humano, é a terra de Gósen para toda essa região do Egito. Agora eu quero que vocês entendam que essa região, além de ser a mais fértil do país, ela é excelente para a criação de gado. Isto podemos confirmar à luz de Gênesis capítulo 40, versículo 34, quando o próprio faraó disse a José: deixe que eles venham e fiquem na terra de Gósen e criem lá os seus gados e prosperem. Gósen, portanto, como vocês estão vendo, está localizado a alguns quilômetros a nordeste do delta do Egito, bem próximo aqui da cidade de Cairo, atual capital do Egito. Ela foi também conhecida como Campo de Zoan, segundo o Salmo 78, versículo 12 e também o versículo 43. Odiernamente, Gósen está assim, mais habitada, alguns prédios, não como os grandes arranha-céus de São Paulo, mas deste nível que vocês podem ver para baixo. De forma que ela não só é importante pela localidade que ela está e por ser a melhor terra do Egito, para nós tem importância porque relembra-nos a terra onde o patriarca Jacó, quando veio ao Egito, sabendo que o seu filho, na época, era praticamente o governador do Egito, ele instalou-se e morou exatamente nessa região que vocês estão a contemplar. O que você está vendo agora é uma parte do Rio Nilo. Rio Nilo, a espinha dorsal do Egito. É o rio mais extenso do mundo, tem um percurso de 6.500 quilômetros. Na língua grega é chamada de Nilo, que vem do latim Nilo. A Bíblia nos apresenta vários nomes para este famoso rio egípcio, como por exemplo, Gênesis capítulo 41, versículo 3, chama de o rio. Já Isaías capítulo 11, versículo 15, é o mar dos egípcios, enquanto que Isaías capítulo 27, versículo 12, é o rio do Egito. A formação do Nilo é muito importante, muito linda e mostra até um mistério de Deus, um milagre divino, pois o rio Nilo tem a sua nascente no coração da África, nos lagos chamados de Vitória e Tana. O Nilo, propriamente dito, é formado quando o Nilo Azul se encontra com o Nilo Branco entre as cidades Catu e Umdurmã, no Sudão. Os países que são sumamente dependentes do Nilo são o Egito e também Uganda, Tanzânia, Ruanda, Etiópia, Zaire. A nascente deste famoso rio do Nilo foi descoberta cerca de 1862 por um analista inglês. O Nilo, ele sofre uma inundação anual, que é proveniente das quedas d'água nas regiões dos grandes lagos equatorial da África e do derretimento das neves do cimo das montanhas das mesmas localidades. As chuvas iniciam-se no mês de junho e se prolongam até setembro, quando o Nilo atinge o seu mais alto nível, e conservam-se estável até o mês de outubro. Depois ele volta ao seu normal. E quando chega já para o mês de setembro, que ele já voltou ao seu normal, naquela parte alagada que tornou-se um pântano,
ali já fica preparado para a grande semeadura anual. Não foi sem razão que um grande filósofo egípcio olhava para o grande rio Nilo e dizia: Egito é uma dádiva do Nilo. Por quê? Porque o Egito depende completamente do rio Nilo. Esse é o Egito. Egito centralizado entre o grande e imenso deserto de Saara. Egito milenar. Egito de quando Abraão aqui chegou, eles já se gloriavam de 1000 anos de história. Foi neste Egito calcicante de deserto, foi aqui que o povo de Deus, os filhos de Abraão, estiveram como cativos, como prisioneiros, mais do que isso, como escravos, durante 400 ou cerca de até 430 anos. Mas, como nós sabemos, chegou o dia quando Deus do céu, com mãos fortes, tirou o seu povo desta terra, levando-o para introduzir na Canaã, a terra que, segundo as promessas de Jeová ao seu grande servo Abraão, terra que manaria leite e mel. Mas o que eu quero lembrar-vos agora é aquela ocasião esplêndida, aquela vitória esplêndida de Israel sobre os egípcios na sua saída, no seu êxodo, atravessando o grande deserto de Saara em direção a Canaã. Vocês estão lembrados que naquela ocasião houve um juízo da parte de Deus e um derramamento de 10 pragas sobre este povo egípcio. E o que eu quero lembrar-vos é o fato de que aquelas 10 pragas não foram simplesmente um juízo da parte de Deus sobre os egípcios, mas era, na verdade, uma verdadeira batalha, uma verdadeira guerra entre o Deus do céu e os deuses catalogados pelos egípcios. Pois cada praga daquela enviada sobre eles era um desafio aos incontáveis deuses que eles tinham. Como, por exemplo, a primeira praga foi essa: as águas do grande rio Nilo tornam-se em sangue, e a vida do Egito depende do rio Nilo. Por sinal, eles adoram este rio Nilo, fazendo uma verdadeira nilolatria deste rio. E o protetor do grande rio Nilo era o deus Osíris. Eles até diziam que a cada ano Deus Osíris morria com o Nilo e ressuscitava com o Nilo. Então, quando essas águas tornaram-se em sangue, era Deus mostrando que não tinha Osíris e nenhum outro Deus que desse proteção aos egípcios através do seu sagrado rio Nilo. Vocês estão lembrados da segunda praga, a das rãs? No território egípcio, a rã era considerada imunda. E o que se pode ver é que a deusa Heca, a deusa que protegia contra as rãs, não pôde fazer nada. Para uma maior afronta, as rãs saíam do rio Nilo e entrava nas casas, nos palácios e nas cidades. Era como que o sagrado produzindo o imundo. A terceira praga, a praga dos piolhos. O sacerdote egípcio era rigorosamente examinado antes de adentrar no santuário, porque não podia ser possuidor
nem sequer de um piolho. Agora imaginem os sacerdotes, Faraó, meninos, grandes e pequenos, cobertos de piolhos, de forma que o deus Gebe não pôde fazer nada por ele. A terceira praga, a praga das moscas. Na sociedade egípcia, o zumbir da mosca era sinônimo de inquietação e de desgosto pela vida. Todavia, o deus Bezebu, que era o deus protetor que deitava as moscas fora, nada pôde fazer. Somente Moisés, em nome do Deus Todo-Poderoso, pôde repreender o enxame de moscas. A quinta praga, que foi a peste nos animais, o gado, boi, serpente e outros animais eram adorados aqui no Egito. E a proteção deles ficava a cargo do deus Apis, que agora estava desacreditado porque os animais estavam morrendo. E o que dizer da sexta praga? A sexta praga foi a praga das úlceras. Úlceras, eu imagino mais ou menos o que era o grande sacerdote, ou por que não dizer, Faraó, as crianças, todos gritando, contorcendo-se de dores com úlceras. Quando Deus Tifon nada pôde fazer, mostrou-se impotente e não resolveu nada. A sétima praga foi mais terrível, foi mais desafiante ainda, que foi a praga das saraivas. Literalmente, uma chuva de pedra, como que pedras lapidadas, caía sobre todo esse Egito, caía sobre a lavoura, e a lavoura era exatamente o abastecimento dos celeiros, das cozinhas, da despensa egípcia. E quando caiu esta praga, deixou eles sem alimentos e sem alternativa. E o deus Serapis, por sua vez, mostrou-se impotente, porque não pôde impedir a chuva de saraiva. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos. Com a presença de gafanhotos espantosos comendo toda a erva verde, agitando o povo, levou o povo a uma certeza de que o desafio, a fome, seria maior ainda. E o que fez o deus Serapis? O deus Serapis ficou envergonhado, se ele existisse, e envergonhando os seus fiéis, os egípcios, porque não pôde repreender sequer um gafanhoto de sobre o Egito. E assim passa-se o juízo de Deus para uma nona praga, a praga das trevas. Trevas cobriam de tal maneira este Egito, de forma que os homens batiam-se uns nos outros, porque eram densas trevas. E Ra, a Deus da luz, não pôde resplandecer naquela hora, porque só existe o sol da justiça verdadeira, que é Jesus Cristo. Era uma verdadeira batalha entre os deuses, até que veio a 10ª praga. É interessante que o número 10, na numerologia bíblica, é o número das coisas completas. Eu quero crer que Deus estava mostrando que o seu juízo naquele momento era completo, que a sua tolerância estava se esgotando. Então veio a 10ª praga, a praga da morte de todos os primogênitos egípcios. Em cada casa egípcia, desde a casa de Faraó até a família mais humilde e mais simples, o primogênito estava morto dos filhos. E quando nascia um primogênito na casa egípcia, ele era oferecido aos deuses egípcios, pedindo as suas proteções. E aonde estavam eles agora? Somente com a oração de Moisés pôde parar a mortalidade ou a mortandade, porque o Deus do céu colocou um ponto final. Esta foi a grande batalha do Deus do céu contra os deuses minúsculos, fantasia do Egito. Assim Deus tirou seu povo com mãos fortes desta terra para Canaã celestial. Hallelujah, im Hashem.
Shemei. Hallelujah, על מה שהיה ומה שעוד לא היה. הללויה, הללויה לעולם. Eu agora vou lhe convidar para uma jornada muito longa. Nós vamos reviver o êxodo do povo judeu saindo do Egito, atravessando o imenso deserto de Saara até entrar em Jerusalém. Tenho certeza que você, ao viver comigo passo a passo, cada parada deste êxodo, desta saída do judeu, você não somente vai compreender as lutas, as dificuldades do povo de Deus, como vai aprender a amá-los e orar por eles mais e mais. Esta data do êxodo, ou da saída de Israel do Egito, foi ordenada por Deus que ficasse como um memorial eterno para o povo judeu. Por isto que os judeus comemoram sempre a Páscoa no dia 14 de abril, comparando com o nosso calendário. Observemos inicialmente os dados preliminares sobre o êxodo. Este episódio é o mais marcante da história de Israel. A data da sua partida é um pouco incerta, porque a cronologia bíblica nem sempre pode ser dada com muita precisão. Mas acredita-se que aconteceu aproximadamente nos anos 1444 a.C. Moisés fez um censo completo do povo e das tribos, e nós podemos dizer que entre homens, mulheres e crianças estava ali um povo em torno de 3 milhões, contando homens, sem contar com mulheres e crianças. Deus é tão bom que conservou o estado patológico daquele povo, ou seja, eles não tiveram doença enquanto atravessaram o deserto. Haja visto que nos diz a Bíblia: durante 40 anos caminhar, tua vestimenta não envelheceu, teus pés não incharam, porque o Senhor teu Deus cuidou de ti. O líder deste povo de Deus, como você sabe, foi Moisés, um homem preparado com antecedência por Deus, preparado não só em toda a cultura egípcia, mas preparado também na geografia do êxodo, do deserto. Moisés era um homem que conhecia, como nós usamos na nossa linguagem, conhecia como a palma da mão todo aquele deserto, e ninguém melhor do que ele para dirigir, coordenar o povo do Senhor. A rota inicial da partida do povo, nós podemos conferir para vocês, segundo nos diz a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 a 18, eles partiram da terra de Gósen. Vocês estão lembrados que a terra de Gósen era o melhor da terra do Egito, aonde Jacó, pai de José, ficou quando veio ao encontro de José. Ele instalou-se ali. Ali a nação foi crescendo, ali o patriarca terminou seus dias e o povo judeu foi multiplicando-se em número. E saíram exatamente da terra de Gósen. Organizaram-se na terra de Gósen, tendo a tribo de Judá como a tribo cabeça, a tribo líder. Sempre na sua marcha pelo deserto, a tribo de Judá era o carro-chefe, o carro comandante. Moisés bem na frente, depois os sacerdotes e a tribo de Judá encabeçando, enfileirando as demais tribos. E você me pergunta, pastor Gilmar, e o mapa, e a bússola, e a luz
para este povo no deserto. Como atravessar um deserto tão grande como o deserto de Saara, que é maior do que o nosso imenso Brasil, sem ter uma bússola, sem ter um mapa, sem ter em mãos uma lanterna? Como? Aí é que vem a hora do milagre, da intervenção divina. Diz-nos a Bíblia que durante o dia, uma coluna de nuvem acompanhava o povo, e durante a noite, uma coluna de fogo, para que o povo pudesse caminhar de dia e de noite. Portanto, a bússola deles era o próprio Deus, manifestado através da nuvem durante o dia, e à noite através da coluna de fogo. A marcha inicial deste êxodo partiu depois de saírem da terra de Gósen. Então fizeram uma parada em Ramessés. E de Ramessés que já está na saída, no extremo da saída do Egito, de Ramessés eles caminharam até Sucote. Números capítulo 33, versículo 5, nos diz que eles chegaram em Sucote, cujo nome significa cabanas. Ficava localizada a 18 quilômetros a leste de Ramessés. Então imagina, eles caminharam 18 quilômetros e fizeram uma primeira parada ali em Sucote. De Sucote, eles caminharam até Etã, conforme nos diz Número, capítulo 33 e versículo 6. Etã, que vem do hebraico, que significa limite. Etã, por sua vez, já fazia limite do Egito com o deserto de Saara. Isto significa dizer que era a partir de Etã que eles estavam entrando mesmo no deserto. Até então, se eles olhassem para trás, ainda estavam vendo alguma coisa do Egito. De Etã, eles navegaram até Migdol. Migdol, conforme registra Números, capítulo 33, versículo 7, Migdol, o seu nome significa torre fortificada. Os filhos de Israel, a esta altura, estavam caminhando em direção leste, ou por que não dizer, em direção leste-norte. Se eles continuassem por Migdol, eles iam tomar a direção sul, deixando o Mar Vermelho para um lado e indo em direção sul. Então caminharam, continuaram por Migdol, até que chegaram em Pi-Airote, conforme diz Número 33 e 8. Ali está uma célebre cidade que foi disputada por Pitom e recebeu este nome de Pitom, que em uma época governou o Baixo Egito, porque, abrindo parênteses, o Egito estava dividido entre o Alto Egito e o Baixo Egito, de forma que de Pi-Airote eles começaram a navegar pelo deserto até que caminharam em direção da sua última estação, neste sentido. Aí vem Baal-Zefon, Números 33 e 7, esta foi a próxima etapa. Baal-Zefon, que ficava no extremo leste do delta do Egito, não muito distante do local onde os israelitas se acamparam antes de atravessar o Mar Vermelho. Este Baal-Zefon também é chamado de Baal do Norte. Depois que eles chegaram aí, eles já estavam se preparando para a travessia do Mar Vermelho, ou como é chamado na língua hebraica, do Mar de Caniços, e assim por diante. O Mar Vermelho recebe este nome como origem pelo seguinte, não por causa das suas águas. As águas não são propriamente vermelhas, mas as terras áridas que cercam o Mar Vermelho, dentro de um certo horário do dia, refletindo a cor da terra áridas que ele cerca, reflete um vermelho sobre as águas. E daí porque ele recebe o nome de Mar Vermelho. Mas na verdade as suas águas ela tem um colorido
de um escuro azul e, ora, confundindo com o vermelho, dado o reflexo das montanhas que eles cercam. O Mar Vermelho recebe vários nomes. É chamado de Mar dos Lírios Roxos, é chamado de Mar Vermelho, é chamado de Mar do Eritreu, Mar dos Juncos e Mar das Ervas. O Mar Vermelho possui 437.372 quilômetros quadrados, com uma profundidade de 532 metros. Ele, geograficamente, separa o norte africano do norte asiático, prolongando-se por quase 2.000 quilômetros. Hoje, nesta travessia do povo de Deus, nós não podemos lhe mostrar as águas, como diz a Bíblia, transbordando, porque agora já foi construído aqui o chamado Golfo de Suez. Golfo de Suez, é isto que você pode ver. Mas neste local da travessia aqui, quando Israel atravessou, eram águas que transbordavam. Depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles marcharam pelo deserto do Mar Vermelho até despontar no Sinai, passando pelo deserto de Su. O deserto de Su é uma região desértica e que é conhecido também por deserto de Etã. Daí chegaram em Mara, conforme diz Números, capítulo 33, versículo 8. Imaginem, depois de toda esta jornada, ao chegar em Mara, exaustos, cansados, com sede, eles procuravam água. E a única fonte que encontraram ali eram águas amargas. E ali o povo murmurou pela primeira vez. Outras ocasiões eles murmuraram, como nós vamos ver. Mas dado a sequidão, quem sabe ele vendo seus filhos gritando, pai, estou com sede, e até o animal já desfalecendo de sede, a primeira água que encontraram era amargosas. Eles murmuraram, eles desejaram as águas do Nilo e a sede era grande. Mas aí o Senhor disse a Moisés que ele fosse e cortasse um pedaço de madeira. E daquele madeiro ele jogou sobre as águas e ela tornou-se doce, ou no jeito, nas condições do povo beber. Aí o povo começou a entender que o Deus do céu estava com Moisés e passaram a reverenciar mais ao seu líder Moisés. Ainda hoje, os beduínos, esses que vivem nas costas do deserto, eles ainda hoje usam a prática de pegar a casca da madeira, lançar sobre as águas para tirar soda da água e então servir-se destas águas. Muito bem, partindo de Mara, o povo já saciado, beberam bastante, refrigeraram-se, reconheceram a providência divina. De lá marcharam até Elim, diz-nos Número capítulo 33, versículo 9. O nome Elim significa Teberinto, ficava entre Mara e o deserto de Sim. Ali por perto estava uma área de uma distância mais ou menos de uns 10 quilômetros, que também pertencia a esse deserto de Sim, muitas das vezes chamado de povoado de Elim. Quando eles aproximaram-se de Elim, chegando a Elim, ali houve outra sede, só é que as águas não eram mais amargas. Ali eles encontraram 12 fontes de água. Ali eu penso que o povo parou, desceu a carga de sobre os animais, desceram suas cargas das costas, sentaram-se, sem determinar a hora de levantar-se. Esse lugar é lindo, como vocês podem ver. Este lugar é por demais lindo. Aqui, neste povoado, aqui já não é propriamente um deserto, mas o povoado de Elim, eles beberam, saciaram e depois depararam-se com uma grande surpresa. Cerca de 70 palmeiras estavam como que recepcionando o descanso deles neste povoado, no meio do deserto, este povoado de Elim. Se vocês me permitem, posso dizer-lhes que essas 12 fontes
representa os 12 apóstolos de Jesus Cristo, os primeiros comissionados por Cristo para levar a água da salvação para os sedentos pecadores. E vocês estão lembrados que depois dos 12, Jesus chamou mais 70 e os comissionou e os mandou entrar nas cidades, expulsar os demônios, curar os enfermos e anunciar o reino dos céus. Eles aqui estão sendo representados por estas 70 palmeiras. Então o povo descansou, enxugou o suor, bebeu, reabasteceu seus cântaros de água e prosseguiu a jornada. Então eles, saindo de Elim, foram agora até o deserto de Sim. O deserto de Sim significa pântano. Na língua hebraica, estava entre o Elim e o Sinai. É uma região muito arenosa, mas foi ali no deserto de Sim, nesse deserto arenoso, onde não se via nada. Quando eu digo arenoso para vocês, é porque até as árvores eram poucas. Era um deserto descoberto, destampado, e ali eles sentiram fome. Ali foi a vez da fome. A sede, a experiência da água ficou para trás. Agora foi a fome. Eles voltaram a pensar: quem nos dera estivéssemos no Egito para comer dos pepinos e dos melões do Egito. Nesta nossa viagem por aqui, eu, a minha esposa, meu companheiro, o irmão Elton, nós podemos provar dos melões, dos pepinos do Egito. Não resta dúvida, são apetitosos, são gostosos. E eu dou razão para Israel quando chega naquele deserto. E agora, o que comer? Eu penso que a provisão que eles trouxeram no caminho já havia terminado. E murmuraram de novo. Mas aí o Senhor disse a Moisés: fala ao povo e diga: agora vereis a providência do Senhor. E ali choveu o pão do céu. Foi no deserto de Sim que caiu o maná. E durante toda a jornada de Israel, eles viveram deste maná, deste pão que veio do céu, deste pão que o Senhor providenciou. Lá no livro dos Salmos, quando o salmista já está recordando esta jornada pelo deserto, ele faz uma pergunta assim: poderá o Senhor preparar-nos uma mesa no deserto? O Senhor preparou uma mesa no deserto para Israel. Não somente o maná, mas cordonizes voavam na altura no máximo de 1 metro. E eles cobriram, as cordonizes eram tantas que cobriram toda aquela região. E eles pegavam aquelas cordonizes e comiam, misturando-as com o maná. É aqui que o Deus do céu recebe o nome de Jeová Jiré. Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que tudo providencia. Eu estou certo que você conhece este Deus, Jeová Jiré, o Deus da providência. Do deserto de Sim, onde choveu o pão do céu, eles marcharam em direção a Refidim. Agora imagine, olha a lógica do êxodo. Quando chegaram no deserto de Refidim, a sede foi forte, a sede foi absoluta. O nome Refidim significa largueza. Foi o último acampamento de Israel antes de chegar no deserto do Sinai ou na planície do Sinai. Só é que aqui em Refidim o povo teve sede. Algumas coisas aconteceram aqui no deserto de Sindi. No deserto de Sindi travou-se a primeira batalha de Israel entre os filhos de Israel e os amalequitas. Estão lembrados? Moisés subiu ao monte, Arão segurava a sua mão, porque a sua mão era pesada. Então aconteceu isto: ele apoiava o seu braço sobre a pedra na rocha, e Arão segurava a sua mão. Enquanto a mão de Moisés estava erguida, Israel prevalecia sobre os amalequitas e assim venceu. Este auxílio de Arão, segurando o braço de Moisés sobre a pedra, significa a oração intercessória nossa de uns pelos outros, auxiliando
ajudando-nos uns aos outros na oração. Mas foi ali também no deserto de Refidim que o sogro de Moisés, Jetro, foi ao seu encontro e deu-lhe aquele sábio conselho dizendo: este povo é muito, e tu vais cansar o povo, e tu não darás conta da tarefa. Divide o povo em grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10, e escolhe homens sábios, tementes a Deus, e os põe sobre líderes de grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. E os casos mais difíceis eles trarão para ti. E Moisés acatou a oração do seu sogro. Mas o ponto culminante aqui no deserto de Refidim foi a sede. Quando eles tiveram sede, o Senhor disse a Moisés que caminhasse mais um pouco. Aí ele deparou-se com a grande rocha. E ele, ferindo aquela rocha, da rocha saiu água. E o povo bebeu, bebeu até saciar-se. Veja o milagre de Deus. Sobre aquela rocha estava o Senhor. Por quê? Ali estava Jesus Cristo. Que o Senhor disse: Moisés, vai e fala à rocha, porque eu estarei sobre a rocha. Moisés errou porque feriu a rocha, e era só para falar para a rocha. E quando eu digo para você que o Senhor Jesus estava sobre a rocha, é porque na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 1 a 4, diz assim: pois Israel bebeu de uma só água que saiu da rocha, e a água era Cristo, e a rocha era Cristo, porque ele estava presente sobre aquela rocha. Do deserto de Refidim, eles chegaram até a planície do Sinai, ou no deserto de Sinai, como nos diz Êxodo capítulo 33 e versículo 15. Logo que os filhos de Israel demandaram de Refidim, não levou muitos dias, adentraram ao deserto onde estava a milenar planície do Sinai. O Sinai é uma região muito vasta, cheia de pedras. Êxodo capítulo 20 nos dá detalhes maiores. Ali começa a acontecer a segunda etapa mais linda da vida de Israel. Porque a vida de Israel está marcada por 3 grandes acontecimentos: a passagem pelo Mar Vermelho, a entrega da lei no Monte Sinai e a conquista da terra prometida. Nós vamos nos deter aqui a pouco, agora aqui no Sinai, porque Israel acampou-se aqui cerca de um ano. Cerca de um ano Israel parou aqui no Monte Sinai. Este imenso Monte Sinai, comparando ele, a sua altura sem comparar com o nível do mar, ele tem cerca de 1.900 metros de altura. Se pegarmos do nível do mar, ele pode chegar a 3.000 metros. Examine na sua Bíblia e leia Números capítulo 10, versículo 11, que vai dizer que depois de um ano, o Senhor deu ordem e Israel levantou-se do deserto do Sinai e marchou agora, continuando em direção a Canaã. Eles marcharam pelo deserto do Sinai até as campinas de Moabe. Pelas campinas de Moabe, eles pararam em Quibrote. Quibrote estava distante um dia de viagem, saindo das planícies do Sinai. Este nome Quibrote significa sepulcros da concupiscência. Daí eles marcharam em direção a Azerote. Foi aqui em Azerote que houve um ciúme. Miriam e Arão, influenciado por Miriam, chegaram a pensar assim: por que que só Moisés dita as ordens? Por que que nós temos que obedecer unicamente a Moisés? O Senhor fala conosco também. E diz a Bíblia que Miriam ficou leprosa. E o próprio Moisés, varão paciente, homem de Deus, orou por ela e ela sarou. Desculpe minha franqueza, mas se todos aqueles crentes que murmurassem, falassem mal dos seus irmãos, ficasse leproso, pelo menos dos dedos, já teriam terminado os murmuradores da casa do Senhor e da obra de Deus. Do deserto de Azerote, eles marcharam em direção a Ritma.
Nós temos poucas informações, porque Números capítulo 33, versículo 18, só menciona o lugar deste deserto. De lá foram para Rimon ou Pérez. Também a sua localidade é incerta até os dias de hoje. De lá navegaram para Líbina, conforme Número 33 e 20, cujo nome significa alvura, por deparar-se com areias tão alvas que reflete nos olhos como granitos de vidros ou coisas semelhantes. Do deserto de Líbina, marcharam até Risa, conforme diz Número 33 e 21. Aqui acamparam-se os filhos de Israel. Eles aqui em Risma estavam perto também do Golfo de Acaba, aonde fica também, ou melhor, onde tem o seu significado de orvalho. De lá eles caminharam até Quelata. Quelata significa assembleia. De Quelata navegaram pelo deserto do monte de Zefé, cujo nome significa elegância, em razão de ser um monte que está numa bela posição geográfica e que domina a vista de todo este caminho que vai pela esta planície de Acabar. De lá eles caminharam por Arada, que significa terror. Fica aproximadamente 72 quilômetros a sudoeste de Elate. De lá navegaram para Maquelote, conforme Número 33 e 25. De Maquelote para Taate, que fica num lugar acidentado, antes da chegada em terras cujo nome significa o que está embaixo. De Taate foram para Tera, que está situada perto de Mitictá, cuja localização também é incerta. De lá caminharam até o deserto de Moserote, cuja palavra significa Mozerã ou castigo. Ele fica distante pouca coisa do Monte Or, aonde Arão, depois de aceitar a idolatria do povo em fazer um bezerro de ouro, morreu. E de lá sepultaram o seu corpo e plantearam e choraram, velando o corpo de Arão, irmão de Moisés. De lá navegaram para O Agigade. O Agigade fica próximo das montanhas de Gileade. De lá caminharam até próximo de Ezion-Gebé. Chegaram no extremo setentrional do Golfo de Acaba, perto de Elate. Foi aqui, perto de Elate, neste monte aqui, ele é a espinha dorsal. Esse monte faz como que uma espinha dorsal, por isso ele é chamado também de espinha dorsal do gigante. Deste local, eles viajaram até o deserto de Zin. Por favor, não confunda o deserto de Zin, Z-I-M, com o deserto de Sim. O deserto de Zin, cujo nome significa Palmeiras Baixa, estava fixado cerca de 106 quilômetros a sudoeste do Mar Morto. Ficava muito distante já, extremo meridional da Palestina, e constitui-se já um limite ocidental das terras de Edom. De lá, finalmente chegaram ao Monte O. Quando os israelitas acamparam no Monte O, eles estavam na região fronteiriça de Edom. A tradição aponta para a localização exata deste monte, aonde foi feito o sepultamento de Arão. Este monte tem cerca de 1.600 metros de altura. Daí eles navegaram para Zalmona, cujo hebraico significa sombrio, devido se encontrar num local mais frio e que faz uma sombra parecido com um acampamento. Por isso o seu nome significa sombrio. De lá andaram até Punon, conforme diz Número 33 e 42. Quando estavam a caminho de Moabe, a 3 dias de viagem, eles estariam chegando já visualizando, certo? Visualizando as planícies da Palestina. Eu creio que aí
começou a alegria do povo de Deus. Eu creio que aí começou a se rejuvenescer as suas forças. Eu creio que aí os ânimos se renovaram, porque eles já estavam como que visualizando a terra prometida. Mas de lá ainda caminharam até ao monte chamado Monte de Abarim, que na língua hebraica significa regiões de além. Então eles já haviam deixado a outra região, já estavam visualizando aquela que era além para eles, mas que agora já estava aproximada. Caminhando, mais alguns dias, chegaram defronte do Monte Nebo. Atente bem para isso. Depois leia na sua Bíblia, Números 33 e 47. Nebo significa arauto. É o ponto máximo das montanhas de Abarim. Ficava defronte do local, por eles acampados, por ser uma elevação de 793 metros de altitude. Ficava também defronte de Jericó, ao norte da foz do Jordão, a 15 quilômetros a nordeste do Mar Morto. Hoje ele é chamado de Jebel Neba, em cujo cimo do monte Moisés contemplou a terra e dela se despediu. Chegamos nessa nossa jornada bíblica com o povo de Israel, neste êxodo do Egito. Nós chegamos agora nas Campinas dos Moabitas. Fica na região neotestamentária já. Está cerca de 7,5 quilômetros do Jordão. Jordão está já também ao norte do Mar Morto. Ali os heróis de Jeová iriam acampar cerca de 7,5 quilômetros. Eles estariam deparando-se com o Jordão. Agora atentem bem no que eu quero conferir com vocês. Saíram da terra de Gós, atravessaram o deserto, pararam nas planícies do Sinai, receberam o decálogo, a lei, caminharam, chegaram na planície dos Moabitas, com mais 7,5 quilômetros de caminhada. Para quem já cortou todo este deserto do Saara, estes 7,5 quilômetros parece um palmo sem tirar o segundo pé do lugar. E agora o Senhor diz a Josué, hoje engrandecerei o teu nome diante dos olhos deste povo. E disse, e acontecerá que, assim que os pés dos sacerdotes, daqueles que levam a arca do concerto, tocarem nas águas do Jordão, as águas se abrirão e o povo passará até enxuto. Mais uma vez, Jeová Jiré e fazia as águas se abrir agora no Jordão, como fez com as águas do Mar Vermelho. E aconteceu que quando os pés daqueles que levavam a arca do Senhor pisaram sobre as águas do Jordão, as águas se abriram e Josué passou com o povo até enxuto. Agora era a hora do triunfo, era a hora do gozo, era a hora da alegria, era a hora dos abraços, era a hora da adoração. Milhares ficaram no deserto, porque no dia da entrega da lei perderam a paciência, fizeram um bezerro de ouro, prostraram-se, adoraram-se. Naquele dia morreram quase 3.000. Muitos ficaram. Esta geração que está atravessando o Jordão agora, para tomar conta de Jerusalém, para tomar conta da Canaã, terra que emana leite e mel, é uma geração nova. Uma geração que não conheceu José, talvez não conheceu o Faraó. Haja visto que passaram 40 anos peregrinando. Eles estão conhecendo a Canaã, que lhes foi separada por Deus e prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Viva esta Canaã agora com este povo de Deus. Esse é o Mar Morto. Ele recebe esse nome exatamente devido não sobreviver nenhuma vida em suas densas e pesadas águas.
O Mar Morto, ele é muito falado e profetizado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Por sinal, ele é descrito com outros nomes, como em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 17, onde ele é chamado de Mar Arabar. Enquanto que em Ezequiel, capítulo 47, versículos 7, 8, 9 e 10, onde há umas informações maiores sobre este imenso mar, ele é chamado de Mar Oriental. Josué capítulo 3, versículo 16, ele é chamado de Mar do Sal, o nome que bem se identifica com a situação deste mar. Já em Josué 3 e 16, é Mar das Campinas. Fora da Bíblia, ele recebe outros nomes, como Lago do Asfalto. Esse nome recebeu por parte de Flávio Josefo, historiador dos judeus, mas é chamado também de Mar da Palestina. Já no Talmud ele é chamado de Mar de Sodoma, porque nessa planície montanhosa aqui onde está o Mar Morto também existiu Sodoma e Gomorra, que foi destruído por juízo de Deus. Mas é chamado também de Mar de Segor pelos árabes e Mar de Ló pelos árabes, certamente pelo relacionamento que tem com a história de Ló, cuja esposa tornou-se numa barreira de sal, segundo os registros sagrados. Este referido mar, o Mar Morto, ele fica localizado aqui, no norte oriental do Mar Vermelho, e nós estamos precisamente ao sul da Palestina. A região do Mar Morto é a mais rica do mundo. Aqui há riqueza incontável de minerais. Daqui a pouco você pode ver na nossa continuidade de jornada como muitas usinas para explorar o minério já estão sendo instaladas aqui na superfície e na beira-praia do Mar Morto. O Mar Morto, ele tende ao norte, ou está distante do Mar da Galileia, cerca de 117 quilômetros. Este Mar Morto, ele tem o seguinte tamanho: ele tem 76 quilômetros de comprimento, 17 quilômetros de largura, ele tem 401 metros de profundidade, mas como ele tem cerca de 33% de salinidade, imagine 33%, naturalmente os mares têm 5% de sal, ou de salinidade, mas o Mar Morto tem 33%. Este é o segredo de que você pode banhar nele, não importando o seu peso, você não afunda. Você fica literalmente flutuando, semelhante a uma boia de banho, dado a grande quantidade de sal existente aqui no Mar Morto. Eu ainda quero dizer a vocês que o Mar Morto é o mais profundo do globo, segundo a sua posição geográfica. A diferença de nível aqui do Mar Morto para a diferença das montanhas, ele está numa profundidade muito grande. De forma que este Mar Morto que você está vendo aqui, literalmente, diz-nos a Bíblia, em Ezequiel capítulo 47, que no milênio, quando o Senhor Jesus, no final da grande tribulação, descer no Monte das Oliveiras para salvar Israel da grande guerra do Armagedon, o monte se fenderá, nascerá um rio de lá que vai desembarcar, jogar as suas águas sobre o Mar Morto e sararão as suas águas. Aqui que hoje você não adianta pescar porque não existe nenhuma vida, no milênio haverá muitíssimo peixe, muitíssima vida. Aí está a participação divina, aí está a grandeza de Deus. Esse é o Mar Morto. Ele recebe esse nome exatamente devido não sobreviver
nenhuma vida em suas densas e pesadas águas. O Mar Morto, ele é muito falado e profetizado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Por sinal, ele é descrito com outros nomes, como em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 17, onde ele é chamado de Mar Arabar. Enquanto que em Ezequiel, capítulo 47, versículos 7, 8, 9 e 10, onde há umas informações maiores sobre esse imenso mar, ele é chamado de Mar Oriental. Josué capítulo 3, versículo 16, ele é chamado de Mar do Sal. O nome que bem se identifica com a situação deste mar. Já em Josué 3 e 16, é Mar das Campinas. Fora da Bíblia, ele recebe outros nomes, como Lago do Asfalto. Esse nome recebeu por parte de Flávio Josefo, historiador dos judeus, mas é chamado também de Mar da Palestina. Já no Talmud ele é chamado de Mar de Sodoma, porque nessa planície montanhosa aqui onde está o Mar Morto também existiu Sodoma e Gomorra, que foi destruído por juízo de Deus. Mas é chamado também de Mar de Segor pelos árabes e Mar de Ló pelos árabes, certamente pelo relacionamento que tem com a história de Ló, cuja esposa tornou-se numa barreira de sal, segundo os registros sagrados. Este referido mar, o Mar Morto, ele fica localizado aqui, no norte oriental do Mar Vermelho, e nós estamos precisamente ao sul da Palestina. A região do Mar Morto é a mais rica do mundo. Aqui há riqueza incontável de minerais. Daqui a pouco você pode ver na nossa continuidade de jornada como muitas usinas para explorar o minério já estão sendo instaladas aqui na superfície e na beira-praia do Mar Morto. O Mar Morto, ele pende ao norte, ou está distante do Mar da Galileia, cerca de 117 quilômetros. Este Mar Morto, ele tem o seguinte tamanho: ele tem 76 quilômetros de comprimento, 17 quilômetros de largura, ele tem 401 metros de profundidade. Mas, como ele tem cerca de 33% de salinidade, imagine, 33%. Naturalmente, os mares têm 5% de sal, ou de salinidade, mas o Mar Morto tem 33%. Este é o segredo de que você pode banhar nele, não importando o seu peso, você não afunda. Você fica literalmente flutuando, semelhante a uma boia de banho, dado a grande quantidade de sal existente aqui no Mar Morto. Eu ainda quero dizer a vocês que o Mar Morto é o mais profundo do globo, segundo a sua posição geográfica. A diferença de nível aqui do Mar Morto para a diferença das montanhas, ele está numa profundidade muito grande. De forma que este Mar Morto que você está vendo aqui, literalmente, diz-nos a Bíblia, em Ezequiel capítulo 47, que no milênio, quando o Senhor Jesus, no final da grande tribulação, descer no Monte das Oliveiras para salvar Israel da grande guerra do Armagedon, o monte se fenderá, nascerá um rio de lá que vai desembarcar, jogar as suas águas sobre o Mar Morto e sararão as suas águas. Aqui que hoje você não adianta pescar porque não existe nenhuma vida, no milênio haverá muitíssimo peixe, muitíssima vida. Aí está a participação divina, aí está a grandeza de Deus. Este é o Rio Jordão. O Rio Jordão,
ele está muito associado à beleza da história do batismo de Jesus por João Batista. Mas o Jordão traz, através das páginas da Bíblia, algo que completa esta sua importância e utilidade para nós. Por exemplo, a bacia hidrográfica do Jordão é o principal rio da Palestina. Sua posição geográfica é de uma beleza encantadora. O Jordão divide a Palestina em duas partes, a Canaã, propriamente dita, e a Transjordânia. O Jordão, por sua vez, tem três nascentes, a nascente oriental, a nascente central e a nascente ocidental. É importante dizer-vos que o Jordão é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar. Mas vale a pena dizer e lembrar os amados irmãos que o Jordão tem uma história que corre através do ano e dos seus leitos, que é os seus acontecimentos, ou o que aconteceu às margens ou sobre o leito do Jordão. Por exemplo, sob as águas do Jordão, houve aquela experiência linda das águas abrirem-se para o povo de Israel passar quando estava já adentrando aqui na terra prometida. Aqui no Jordão aconteceu a matança dos Moabitas, a matança dos Efraitas. Também suas águas abriram-se quando Elias por ele passou, quando Eliseu por ele passou. Um dos fatos do Antigo Testamento marcante e que envolve o Jordão foi a cura de Naamã, o general da Síria, quando a sua empregada doméstica, a serviço da sua esposa, portanto, disse para ele: lá na minha terra tem um homem de Deus e tudo o que ele fala acontece. E Eliseu disse para ele: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. Quando ele mergulhou pela 7ª vez, ele saiu curado. A Bíblia diz que a sua pele era como pele de criança. O ferro do machado que caiu sobre o Jordão flutuou, veio, florou em cima, por ordem do homem de Deus, Eliseu. João Batista batizou inúmeras pessoas aqui no Jordão. Dentre elas, o Santo Filho de Deus, Jesus Cristo, batizado aqui no Rio Jordão. Afastando todo mal de mim, ó Senhor, tu me guiarás e em completa paz entrarei no lar de amor sem fim. Nós estamos na entrada de Cafarnaum, ao lado do grande mar da Galileia. Cafarnaum foi onde Jesus Cristo centralizou a maior parte do seu ministério. Cerca de 2 anos ele desempenhou o seu ministério aqui em Cafarnaum. De forma que aqui você vai poder nos acompanhar e nós vamos conferir os lugares que foram palco do ministério de Cristo, dos milagres, dos sermões, dos eternos ensinamentos do Senhor. Portanto, esta é a entrada de Cafarnaum. Capítulo 5. Assim nos diz a palavra a partir do versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós estamos no Mar da Galileia, a maior fonte de águas de Israel. Ao meu lado está o senhor Maurício, judeu e nosso guia turístico, nosso mestre na cultura hebraica neste nosso documentário. O Mar da Galileia, ele tem outros nomes, como o Mar de Quinerete, que significa Quinor, significando cítara, Mar da Galileia, significa círculo, Lago de Genazaré, que significa jardim do príncipe, e Mar de Tibérias, em honra a Tibério. Vale a pena dizer a vocês que, apesar de chamarmos, e de no contexto bíblico, este grande lago receber o nome de mar, mas as suas águas são doces. Dada a sua dimensão, ele é chamado de mar. O Mar da Galileia está com precisamente 200 metros abaixo do nível do mar ocidental. Tem uma dimensão, cerca de 28 quilômetros de comprimento, por de 7 a 14 de largura. A sua parte mais profunda está em torno de 45 a 50 metros de profundidade. Todavia, há locais dele onde a profundidade não passa de 4 a 5 metros de profundidade. Deste mar, onde é pescado o famoso peixe Pedro, nele também, além deste peixe, existe cerca de 22 espécies. E ninguém melhor do que o nosso guia turístico, o senhor Maurício, para conferir não as 22, mas algumas, quem sabe que ele lembrar, das espécies de peixe existente neste mar. Maurício, por favor. Bom, nós temos aqui peixes locais e peixes que foram trazidos para cá. O local é o famoso peixe Pedro, que o senhor mencionou agora. Em hebraico ele é chamado Amnon, e em árabe ele é chamado Musht. Musht porque suas escamas parecem com um peixe, com um pente. Então, esse é o nome do pente em árabe, né? Musht. Depois nós temos a sardinha, temos o buri. O buri não é um peixe local, é um peixe que foi trazido para cá e se adaptou bem aqui, muito gostoso por sinal. Temos também a carpa, que é um peixe judeu muito tradicional, comido muito no sábado, comido muito na Páscoa, e mais, e mais, e mais, e mais. Aí está, portanto, uma lista, mais ou menos, das espécies aqui existentes. Mas o mais vibrante, quando nós falamos do Mar da Galileia, não é somente conferirmos as suas dimensões, profundidades, mas sabermos, à luz da Bíblia, o que aconteceu aqui no desenrolar do ministério de Jesus Cristo. Aqui no Mar da Galileia, ou da sua margem, Jesus chamou os seus discípulos, principalmente os seus principais e mais vibrantes e atuantes discípulos. Aqui do Mar da Galileia, uma certa ocasião, o Senhor Jesus mostrou que ele entende de pescaria também. Quando disse para Pedro, lança a tua rede, determinou o local e disse pesca. E dali veio um peixe famoso, e quando Pedro, que era especialista nesta área, havia passado a noite inteira sem conseguir nada. O nosso mestre é mestre
e rei dominador sobre tudo. É por isso que este mar é chamado de Rei dos Mares, porque Jesus, o Rei dos Reis, esteve sobre o leito deste mar. Aqui sobre o mar da Galileia, o Senhor Jesus acalmou, repreendeu uma tremenda tempestade. Sim, aqui de cima do mar da Galileia, com um barco semelhante a este atracado, Jesus fez dele um púlpito e discorreu aqui sobre um dos sermões mais lindo, fervoroso e eficaz do seu ministério. Vale a pena dizer para vocês que o ponto culminante dos atos de Jesus sobre o mar da Galileia foi quando ele apareceu andando sobre estas águas. Andando. E Pedro dizia: és tu, Senhor? Se és tu, manda-me ter contigo. Atentem bem para isto. E ele disse: Pedro, sou eu. Vem, vem. E Pedro desceu e pisou, e estas águas estavam sólidas. Mas o que eu quero salientar aos irmãos e aos amigos, que aquela palavra, vem, foi uma palavra específica para Pedro. Aquela palavra não é a palavra logos, a escritura revelada. Se você orar hoje e disser: eu vou descer em nome de Jesus, não vou afundar, com certeza você vai afundar. Você só não vai afundar. Mas pastor Gilmar, eu disse em nome de Jesus, mas ele não tinha neste caso. Pedro desceu porque recebeu uma palavra específica fora do logos, que é a revelação das escrituras. Ele recebeu uma palavra específica: Pedro, vem. Naquele momento, se outro discípulo descesse, talvez afundasse. Porque o Senhor disse: Pedro, vem. Nós poderíamos fazer isso com sucesso, se nas nossas orações o Senhor dissesse: Gilmar, pode fazer. Aí eu estava com uma palavra específica do Senhor para fazer. Aí a diferença entre o logos, que é a palavra revelada, que é as escrituras, e uma palavra específica do Senhor. Portanto, este é o mar da Galileia, que encerra em si preciosas lições e traz-nos à memória o eterno ministério de Jesus Cristo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Não se faz necessário fazermos a leitura completa, porque o pastor Dejaí fez uma leitura muito compreensível aos nossos ouvidos. Só quero salientar algumas coisas aqui. Na sinagoga, nesta aqui propriamente, conforme a passagem que nós lemos, na sinagoga. A sinagoga começava o trabalho, geralmente eles cantando os salmos, depois chegava a hora da leitura da palavra, e geralmente o ministrante do culto oferecia aos assistentes oportunidade para alguém ler. Então, aquele momento, quando foi oferecida a oportunidade, pensem assim mais ou menos: está livre a oportunidade para quem desejar fazer a leitura. Então Jesus levantou-se. Imagina-se naquele dia, ele sentado por aí assim, levantou o dedo e disse: eu faço a leitura. Aí vem aqui à frente, o assistente lhe entrega o rolo do profeta Isaías. Ele abre o rolo do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Atentem para isto. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E tendo cerrado o livro, devolveu ao assistente, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então passou a falar-lhes e disse: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos e dos vossos ouvidos esta escritura. Voltando, veio para a cidade em que fora criado e entrou na sinagoga. Mas aqui ele foi rejeitado, foi expulso e quase que precipitado do monte abaixo. Não foi distante, não foi lá no centro de Jerusalém. Aqui, que ele poderia ser aplaudido, admirado, desfrutar do maior índice de aceitação, ele foi não somente rejeitado,
mas tentaram até precipitá-lo do monte abaixo. Isto é uma lição para nós de que quando queremos cumprir com a vontade do Deus Pai, muitas das vezes a primeira oposição e incompreensão e críticas nós encontramos em casa, no meio dos nossos. Isto aconteceu com José. José nem podia contar os seus sonhos. Ele disse assim: pai, eu tive um sonho que eu era uma estrela. Aí vinham as outras estrelas e curvavam-se diante dos meus pés. Bastou isso para ele tornar-se antipático e odiado por seus irmãos a ponto de ser vendido. A Bíblia diz que quem quer servir a Deus piamente sofrerá muitas lutas. E às vezes não é do desconhecido, do descrente, é em casa. É o papai, é a mamãe, ou vice-versa. É o esposo, é o irmão que não compreende, que critica. Na sua terra, ele foi expulso e tentaram matá-lo. Mas sabe o que me chama a atenção aqui também? Jesus foi lendo a passagem bíblica e disse: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Guarde bem isto. Jesus Cristo conhecia as Sagradas Escrituras de uma maneira profunda e sistemática. Lucas capítulo 4, de 16 a 18, ela encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. Só é que Jesus não leu a passagem bíblica toda. Ele estava lendo o rolo do profeta, ele não leu toda. Ele leu até aí. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas lá em Isaías 61, continua assim: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus cortou bem aí. Parece que posso vê-lo aqui. Ele leu e disse assim: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável no Antigo Testamento era o ano do jubileu, o ano da liberdade, o ano que era proclamado liberdade. Ele disse, lendo o livro do profeta Isaías: e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí não leu, e o dia da vingança, aí guardou, devolveu, e disse: hoje se cumpriu essas escrituras. Só leu até onde estava se cumprindo. Ele conhecia a Bíblia no seu tempo, a profecia no seu tempo. Se ele passasse dali e dissesse: hoje se cumpriu essas escrituras, o rabino dizia: senta, Nazareno, porque tu não conheces a escritura. Como é que está se cumprindo o juízo hoje? Ele leu até no ano aceitável e parou. Disse: hoje está se cumprindo esta profecia. Agora, o dia do juízo está para vir ainda. Então, com estas palavras, eu deixo um incentivo a todos que aqui estão. Dediquemo-nos ao estudo profundo, sistemático, temático, doutrinário e exegético das Sagradas Escrituras. E assim, estas Escrituras cumprir-se-á a cada dia diante de nossos olhos, ouvidos e na nossa vida. Amém. Chegamos em Jericó. Jericó, a cidade das palmeiras, cidade da fragrância. Jericó está distante cerca de 16 quilômetros da parte norte do Mar Morto e está também a 300 metros abaixo do nível do mar. Jericó, dada a sua localidade, ela representa um verdadeiro oásis. Dificilmente chove em Jericó, mas mesmo assim, ela é conhecida como a cidade das palmeiras. A palavra Jericó, ou a menção sobre a cidade de Jericó, aparece cerca de 61 vezes na Bíblia Sagrada. Em Jericó sucederam os seguintes fatos. Ela foi destruída por Israel sob a liderança de Josué. Estão lembrados de quando Josué, com todo o exército de Israel, circulou Jericó por 7 vezes. E na 7ª vez, e no 7º dia, tocaram as trombetas e os muros foram destruídos e o povo de Deus passou vitorioso. Jericó também, ela foi dada como possessão
na distribuição das tribos, ela ficou com a tribo de Benjamim. E já nos dias de Jesus Cristo, no ministério do Senhor, uma das ocasiões que ele entrou em Jericó, ele curou o cego Bartimeu, um dos relatos bíblicos mais lindos, quando ele ia entrando e o cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam e mandavam que ele calasse, mas Jesus, do meio da multidão, ouvindo os gritos do cego, disse: trazei-o aqui. E quando o trouxeram, ele disse: que queres que eu te faça? E Bartimeu acertadamente disse: que eu veja. E o Senhor disse: vê. Foi um dos acontecimentos marcantes da passada de Jesus por Jericó. Em Jericó também aconteceu a inesquecível conversão de Zaqueu, só que em uma outra ocasião. Já na última semana do ministério de Jesus, diz-nos a Bíblia que, passando ele por Jericó, não tinha nem intenção de pernoitar ou de pousar em Jericó. Passando ele, aconteceram coisas magníficas, inclusive a conversão de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, desejava conhecer ao Senhor, e ele, como era um homem de pequena estatura, subiu em uma figueira brava. Como você pode ver, ele subiu nesta figueira, e quando o Senhor chegou naquela localidade, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Quem encontra-se com Cristo encontra logo a transformação. Zaqueu disse: Senhor, resolvo repartir os meus bens com os pobres. E se de alguém eu tomei alguma coisa, eu quero restituir quadruplicadamente. Então ali já estava a mudança na vida de Zaqueu. Tudo isto nos traz memória, ou em memória, esta linda Jericó. Este é o Monte da Tentação. Segundo Mateus, capítulo 4 e os outros evangelhos, foi exatamente o monte onde Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e foi tentado pelo diabo. Onde vocês verem ali uma construção, um mosteiro, onde monges do passado vinham para se consagrar, para buscar a Deus. Mas o mosteiro propriamente dito era usado para pesquisa e para o estudo. Quando eles iam fazer suas alimentações, eram naqueles casebres menores que vocês podem ver. Portanto, aí está o Monte da Tentação. Nós estamos em frente à antiga Jerusalém ou a Jerusalém Velha. Aqui estão seus muros com milênio de anos de história e ali precisamente a porta de Damasco ou a saída para Damasco. Por ela passa a Via Dolorosa que dá acesso ao Calvário. Portanto, por aqui e mais lá de dentro começou o trajeto penoso e sacrificial de Cristo rumo ao Calvário. Jerusalém, o seu nome significa lugar de paz, de habitação segura. Entre as cidades do mundo é a mais famosa. Os jebuseus foram os antigos e primitivos moradores de Jerusalém, antes dela ser conquistada por Josué. A palavra Jerusalém aparece cerca de 796 vezes na Bíblia. Não somente este nome é aplicado a Jerusalém, mas na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, ela é conhecida, identificada com vários nomes. Como, por exemplo, em Isaías capítulo 29, versículo 1, ela é chamada de Ariel. Em Gênesis 14 e 18 é chamada de Salém, ou Terra da Paz. Em Josué 18 e 28 é chamada de Jebus. Em 2 Samuel 5 e 7 é Cidade de Davi. Este é o nome ou o título desta cidade mais enfatizado, mais aceito depois de Jerusalém. Mais aceito pelos judeus é esta Cidade de Davi, porque foi Davi quem primeiro conquistou
a localidade e a cidade de Jerusalém para o povo judeu na época que ele foi rei de Israel. Ela é chamada nos Salmos, no Salmo 46, versículo 4, de a cidade de Deus. No Salmo 48, versículo 2, é a cidade do grande rei, a cidade do grande rei. Em 2 Crônicas 25 e 28 é a cidade de Judá. Em Isaías 1 e 26 é a cidade de justiça. Em Isaías 26 e 12 é cidade inesquecível. Em Daniel 9 e 16 é Monte Santo. É por isto que Daniel, quando orava, ele fechava o seu quarto, mas abria a janela em direção a Jerusalém, o Monte Santo, e adorava ao Senhor. Ele fazia isto lá de Babilônia. Ele procurava a direção de Jerusalém e orava em direção ao Monte Santo. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 15, ela é chamada de perfeição e de formosura. Assim, o seu nome mais conhecido é Jerusalém. A Bíblia menciona, atentai-vos bem para isto, cerca de 26 portas na cidade de Jerusalém, das quais as principais são estas: a de Damasco, esta que você está presenciando, depois vem a porta de Jafa, a porta de Herodes, a porta de Santo Estevão, a porta dourada, a porta dos cavalos, a porta do vale e a porta do monturo, ou seja, a porta do lixo. Deleite-se com esta visão da cidade santa. O Muro das Lamentações fala da vida de oração e esperança do povo judeu. O povo judeu viveu uma vida religiosa e devocional que podemos distribuí-las assim. Eles viveram de tenda, tabernáculo e templo. E quando se fala de templo, podemos lembrar que na vida de Israel houve no mínimo 3 grandes e principais templos. O Templo de Salomão, o majestoso Templo de Salomão, que a Bíblia em 2 Crônicas registra a beleza, a majestade daquele templo. Estão lembrados que no dia da sua inauguração a glória do Senhor entrou naquele templo de tal maneira que nem Salomão, nem a tribo de Levi, nem os sacerdotes podiam ministrar. Mas aquele templo foi destruído. Depois veio o templo de Zorobabel, reconstruído por Neemias, por Esdras e por Zorobabel. Quando eles estavam reconstruindo aquele templo que não tinha a majestade, a riqueza, o tamanho e nem mesmo a beleza de suas paredes revestidas de ouro, eles ficaram abatidos. Aí é quando o Senhor usa Zorobabel e diz: quem viu o primeiro templo e que este vê, saiba que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Mas o templo de Zorobabel também foi destruído. Depois foi construído o templo de Herodes, mandando restaurar o que sobrou do templo de Zorobabel e fez um majestoso templo chamado Templo de Herodes. Foi este templo de Herodes que foi destruído nos anos 70 depois de Cristo, quando
o general Tito, general de Roma, cercou Jerusalém, saqueou Jerusalém, ela foi destruída. E o que sobrou deste terceiro e último templo é exatamente aquele muro, chamado de o Muro Oriental, ou o Muro das Lamentações. Por que Muro das Lamentações? Porque desde aqueles longos anos, os judeus, sabendo que a única coisa que lhe restou do seu majestoso templo foi aquele muro. Vocês podem ver a quantidade deles que ali estão. Ali eles choram, lamentam, pedindo o seu novo templo. Ali são deixados pedidos de oração. E há uma profecia bíblica que apoia a oração de um judeu daqueles. O livro de Ezequiel fala da restauração do templo, que será o quarto e último na história de Israel, quando o templo será restaurado, reconstruído, e o culto nacional de Israel será reativado também. Portanto, atentem bem para aqueles judeus orando, na esperança de que, qualquer dia desse, o Messias apareça e lhes dê um novo templo. Você agora vai conhecer a Belém Efrata. Belém, que significa Casa do Pão, fica a 10 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, na estrada que vai para Beersheba. Está a 750 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Antigamente, ela foi chamada de Belém Efrata, exatamente para distingui-la de outras que tinha o nome de Belém, como a cidade de Belém, que tinha no território de Zebulon. E nesta Belém Efrata é que aconteceu o nascimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Outros acontecimentos são registrados à luz da Bíblia na Belém Efrata. Por exemplo, o encontro de Ruth com Boaz. Belém também foi o berço natal, ou o berço do nascimento de Davi. Nós podemos tirar isto claramente pela ordem que o Senhor deu a Samuel, quando disse: Samuel, até quando insistirás tu com Saul, de uma vez que já o tenho rejeitado? Vai a Belém, à casa de Jessé, porque eis que escolhi um dos seus filhos para constituí-lo rei em Israel, e o seu reinado não passará. Vejam que coisa linda. Belém é a cidade natalícia de Davi, e Jesus Cristo é chamado, um dos seus nomes, de Filho de Davi, Rebento de Davi. Podemos enfatizar ainda para você que aqui foi o glorioso, majestoso nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas ligado a isto está o triste quadro da matança dos inocentes, quando Herodes mandou matar todas as crianças do contorno de 2 anos para baixo. Aí ouvia-se como o choro da Belém Efrata. Ele é a luz da esperança que surgiu. Nós agora estamos visualizando praticamente o deserto da Judéia. Tudo que você está vendo aqui compreende parte do deserto da Judéia. Então você já pode compreender o que significa quando a Bíblia diz: e Jesus retirou-se para o deserto, passando estas habitações que você pode ver. Por detrás de tudo isto está praticamente o começo do grande deserto. E olhando aqui à nossa esquerda, você começa a visualizar parte do Monte das Oliveiras, palco de grandes acontecimentos durante o ministério de Jesus Cristo. O Monte das Oliveiras é chamado também de Olivete, que é uma forma latina tirada da Vulgata, que quer dizer lugar onde existem muitas oliveiras. Do norte ao sul, o Monte das Oliveiras tem cerca de 3 quilômetros de comprimento. E ele é separado do Monte Moriá
pelo Vale de Cedron. O Monte das Oliveiras é uma elevação de 4 cumes e o mais alto tem cerca de 830 metros. Ele dá de frente com a parte oriental de Jerusalém. Isto significa dizer que se nós estivéssemos em cima, no cume da Monte das Oliveiras, nós estaríamos tendo uma visão de frente com toda a Jerusalém. De Jerusalém até o Monte das Oliveiras tem uma distância correspondente à caminhada de um dia de sábado, aproximadamente cerca de 1000 metros. Fatos importantíssimos aconteceram no Monte das Oliveiras ou relacionados com o Monte das Oliveiras. Os irmãos devem estar lembrados que quando Jesus foi entrando em Jerusalém, montadinho no jumento, ele foi aplaudido pela multidão e diz-nos a Bíblia que eles pegavam galhos e vibravam, sacudiam aqueles galhos e jogavam suas roupas, suas capas no chão. Os galhos com os quais eles aclamaram a Jesus Cristo foram cortados daquelas oliveiras, ou das que estão no Monte das Oliveiras, porque foi por onde Jesus passou, entrando em Jerusalém pelo lado oriental. Depois da última Páscoa, ou da última ceia, Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras e lá começou a sua oração agonizante, antes de sair para o Calvário. E na sua última vinda, que no grego do Novo Testamento nós chamamos de parousia, ele descerá sobre os montes, o Monte das Oliveiras. Quando a Bíblia diz profeticamente que o monte se fenderá e abrirá dele, sairá dele um vale, um rio que se estenderá, dando vida a toda a Palestina. Portanto, você está tendo esta visão, parte do Monte das Oliveiras ligado com o começo da província da Judéia e o deserto da Judéia. E vale a pena ainda lhe lembrar que na parte ocidental do propriamente Monte das Oliveiras está o tradicional sítio do Getsemane, como chama o judeu. E este Getsemane, que no original grego significa prensa de azeite, foi o local exato onde Jesus agonizou-se perante o Pai e dizia: Pai, se possível for, passe de mim este cálice sem que eu beba. O Getsemane foi o começo da agonia e do sofrimento de Cristo, de lá rumo ao Calvário. Estão chegando os pretensos donos de Jesus. Getsemane. Este nome no original significa prensa de azeite. Aqui Jesus estava formando o óleo da unção da igreja. Verdade. Por isso João, quando escreve, diz assim: vós tendes a unção do santo. Isaías disse assim, porque ele foi moído. Para formar o óleo da unção lá feito por Moisés, eles usavam casca de acácia, outras cascas cheirosas, e depois aproveitavam deste material da oliveira para extrair o óleo e misturava com aquelas cascas cheirosas da acácia e fazia o óleo da unção, que era usado para ungir reis, profetas e os enfermos. Aqui, enquanto Jesus agonizava-se, ele estava preparando o óleo da nossa unção, com sangue, suor e lágrimas. E lágrimas. Aleluia. 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 E João dizia: vós conheceis a verdade, tendes discernimento da verdade, porque vós tendes a unção do Santo Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos perder esta unção. Unção que santifica, pois era usado para santificar. Aleluia. Unção que purifica,
Aleluia. Unção que nos prepara para evangelizar, por o Senhor disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Unção que nos prepara para o arrebatamento, por diz a Bíblia: cingidos estejam os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E a candeia, para estar acesa, tem que ter o óleo sobre ela. Aqui foi preparado. Levantemos nossas mãos. E eles mais parecem empresários de Jesus, gritando leis e ordens que a nada nos conduz. São vendilhões do templo te vendendo o que é teu. A tua salvação que Jesus Cristo já te deu. Esta é a Via Dolorosa, nós estamos nela. Daqui começou a caminhada sacrificial de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Daqui ele começou a sua marcha rumo ao Calvário. Como nós lembramos, o Calvário significa o monte da morte de Cristo, que também recebe o nome de Monte Caveira. Monte Caveira porque quando ele é olhado de um certo aspecto, ele tem a aparência de um crânio humano. Aqui na Via Dolorosa, ele foi saindo carregando a sua cruz. Mas quando nós falamos de cruz, lembremos-nos que existiu 3 tipos de cruzes. A cruz chamada Cruz de Santo André. Também existia a cruz chamada Cruz Emissa. Ela tinha o formato de uma espada romana. Também existia a cruz naquela na qual o Senhor foi crucificado, cuja parte de cima era chamada de patíbulo, pois ela tinha o formato de um P maiúsculo. O réu, quando sentenciado, levava o patíbulo. Só que isto era uma tora de madeira muito grande. Então ele saiu caminhando aqui, carregando esta parte de cima, o patíbulo. Segundo alguns historiadores, já saiu com ele pregado em suas mãos. Imaginem, mais lá na frente tem subidas e degraus. Ele saiu carregando a sua cruz. Caminhando alguma distância, chegou a cair. Mas ele pagou o preço devido. Ele estava ali como um bode expiatório, como um cordeiro inocente e um cordeiro que estava nos substituindo. Portanto, vejo por onde trilhou o nosso mestre nos últimos dias do seu ministério. Até